Novamente aqui, pessoal, e vou fazer a divisão. Agora eu vou conseguir, porque aqui eu preciso ter espaço aqui no meu campo. Então, já deixei aqui a sala do ENAD aberta. Gente, nós temos dois assuntos hoje, né? O primeiro assunto é a gente falar do TCC. E o segundo assunto, que o professor Rubens pediu para eu antecipar com vocês, é a gente conversar sobre o ENAD, que é o Exame Nacional de Cursos, né, que todos os estudantes que se formam no final deste ano até o meio do próximo ano são obrigados a fazer. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, assim, é uma explicação de que o ENAD não é uma ideia da Unimes, né? Na verdade, o Exame Nacional de Cursos é uma ação do Ministério da Educação, né? Então, todos os cursos universitários que este ano têm cursos de formação de professores estarão fazendo o ENAD. Ele é cíclico, esse exame, então não fazem todos os cursos de todas as faculdades do Brasil neste momento. Então, é por área de conhecimento. Então, este ano farão os cursos de licenciatura, por isso que vocês farão. Pessoal, quem inscreve os alunos é a universidade, mas os estudantes têm uma série de ações que vocês precisam realizar, tá bem? Então, tem o questionário do estudante para vocês preencherem, onde vocês vão poder estar falando do trabalho que é feito na universidade, como é que vocês vivenciaram isso. Tem um questionário socioeconômico de vocês, para falar um pouquinho da realidade de cada um de vocês. E aí, nesse primeiro momento, que a gente ainda está começando essa conversa do ENAD, só para mostrar para vocês que existe uma sala ENAD, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Essa sala aqui ENAD, ela logo vai estar disponível para vocês. Eu vou mostrar a minha, né? Então, quando vocês entrarem, vocês estão vendo que ainda está fechado aqui, né? Ainda não está aberto, mas logo vai estar. E aí vocês vão ter simulados, ENADs anteriores, o cadastro do estudante, questionário, para através da nossa própria sala vocês conseguirem acessar tudo isso que vocês têm que ter, informações que vocês têm que ter para saber aonde vocês vão fazer o ENAD, horário, dicas, né, de quanto tempo antes chegar, verificar se você foi realmente convocado para fazer a prova. E depois tem uma área específica, né, que é do nosso curso, né, de artes visuais, e como vocês viram aqui, acho que conseguiram ver, a gente tem áreas, tá vendo, de cada uma das licenciaturas, né, então cada curso de licenciatura tem uma documentação própria, né, e aí a gente tem uma documentação, olha, aqui no caso, que é própria para a área de formação de professores, aonde ele está dizendo aqui nesse documento todas, olha, os conteúdos, né, que foram trabalhados durante o curso. Então, vocês tiveram filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, que tudo isso vai ser objeto, né, de ação nessa avaliação. Além disso, depois tem os conteúdos que são específicos da nossa área, né, da área de artes visuais. Então, também é uma série de temas, né, que vocês estudaram aí ao longo, né, desse período que vocês estão realizando o curso, né? Então, produções híbridas, arte indígena contemporânea, saberes, né? E arte de matriz afro-brasileira e quilombola. A gente acabou de conversar, né, com um artista que trouxe uma série de contribuições para a gente sobre esses assuntos. Então, a gente vai estar fazendo vários encontros, né, de agora até o final do ano, para ir recuperando também esses assuntos junto com vocês, né? Então, hoje, assim, é uma primeira fala, um primeiro contato para vocês, além do TCC, não é saberem também que a gente vai tendo outros encontros e da importância de vocês estarem participando desses encontros também, pessoal. Mas agora a gente volta aqui para o nosso tema do TCC, né? Então, para quem está chegando, eu estava aqui conversando um pouco sobre o ENAD, que é o Exame Nacional de Cursos, que todo mundo que vai fazer, então,
que vai terminar esse ano ou ano que vem, né? A faculdade precisa fazer, então a gente vai manter vocês aí muito informados, tá bem? E pede que vocês também, né, se procurem aí estar participando com bastante atenção desse processo, porque a gente obtém uma avaliação que fala tanto do desempenho de vocês mesmos, né, quanto do desempenho da gente aqui na universidade. Bom, então, pessoal, vamos começar pela etapa 2, tá bem? Que é o que a gente estaria tirando dúvidas nesse momento. Então, primeira coisa é só a gente entender, etapas um e etapa 2 a gente faz na Wiki, tá? A Wiki é o espaço da escrita. A etapa 3 não, tá? Na etapa 3 que é a entrega final, né, do TCC, ela é feita aqui, queridos, no link da própria etapa 3, tá? Então, estou mostrando para vocês. Para mim aparece, né, um pouquinho diferente, porque eu vejo, na verdade, o que vocês enviaram, mas para vocês vai ter um botão aqui onde vocês vão, né, anexar o trabalho, clicar e enviar para nós, professores, para que a gente possa estar recebendo aí o trabalho de vocês, tá? E junto aqui da etapa 3 já está a máscara do TCC. Gente, o que que é essa máscara do TCC? A máscara do TCC é um documento que já está na formatação que o TCC tem que ser entregue, tá? Então, nesse final da segunda etapa, o que que a gente vai ter que fazer? Tem que tirar tudo que foi escrito da Wiki, jogar nessa máscara e completar com o que é específico da etapa 3. Então, a gente já vai conversar sobre isso. Então, voltando aqui só para a nossa sala, então a gente tem esse espaço. Então, na etapa 2 a gente ainda está aqui dentro desse espaço, que é o espaço de construção. A gente continua usando o nosso fórum, que é a estratégia de comunicação. E na Wiki, a gente vai, então, fazendo essa construção. Eu vou mostrar dos meus grupos, esse encontro é aberto para todos os estudantes, não só dos meus grupos, né? Mas eu vou só mostrar aqui. Então, a gente tem, né? O que que tinha para vocês aqui? Tinha já uma mensagem e tinha os itens. Deixa eu ver se esse aqui não está bem para ver. Deixa eu ver aqui um outro. Vou pegar, acho que o do 2, que vai dar para ver melhor. Então, a gente tem os itens, vou passar aqui para a parte 1, né, que vocês fizeram. Os meninos já fizeram, tá aqui. Tá bem adiantado aqui o do grupo 2, aqui, né, tá bom. Então, vocês estão vendo, aqui tem o item, né, então, problema, delimitação do tema, né, justificativa. Então, isso vocês já fizeram na etapa 1, tá bem? O que que aconteceu na etapa 2, então? Vocês têm que transformar esses itens, e aqui o meu grupo 2, que até a Érica está aqui, acho que você é do grupo 2, não é, Érica? Já está bem adiantado, então estou mostrando de vocês até. Boa noite. Boa noite, Érica, tudo bem? De vocês Tudo. está bem adiantado aqui, ó. E aí, ó, já está aqui o capítulo 1, né, escrito. Eu acabei de acrescentar agora também a parte final da introdução, que ficava faltando, acabei de Ah, fazer. então já colocou aqui também, né? Já os Tá capítulos que ótimo. vão ser abordados, acabei de fazer. Perfeito, Érica. Então, isso é o que era para ser feito nessa etapa 2, tá? Uhum. Para ficar fácil para todo mundo entender, eu só estou mostrando, gente, que a etapa 2 ainda está sendo construída aqui, tá bom? Dentro da Wiki, só para todo mundo entender. Aí eu vou Uhum. romper aqui o compartilhamento e vou compartilhar de novo. E agora eu vou compartilhar com o documento, que é a máscara, né? Então, para quê? Para a gente olhar essa passagem da etapa 2 para a etapa 3 e para esclarecer, Andréia, justamente o que eu acho que nesse momento começa a dar mais dúvidas para vocês, que é o projeto de curso, tá bem? Então vamos lá. Necessariamente, pessoal, a gente tem que ter só 3 capítulos, tá? Então, vocês escolheram, né? Uma linha de pesquisa. Dentro dessa linha de pesquisa, vocês escolheram. Eu estou vendo aqui as mensagens da Andréa, gente, por isso que eu parei aqui um minuto. Tá certo, Andréa, tá certo, sim, é isso. Alguém tem que estar montando a máscara. Um dos representantes, né, do grupo, um representante só, ou duas pessoas se unem aí para montar essa máscara.
Então, vocês tiveram, né, a escolha do tema, e aí, assim, geralmente o capítulo um ele é mais abrangente, então a gente faz, assim, um apanhado que dá uma contextualização no tema. No capítulo 2 a gente dá uma convergência para esse tema, faz um recorte, aborda um artista contemporâneo, ou uma expressão contemporânea, ou faz a relação, né, entre o tema que já discutiu no capítulo um e a educação, no capítulo 2, né? E aí, o capítulo, quanto precisa ter? Essa é uma pergunta que vocês costumam fazer, professora, que tamanho tem que ter? Tá? Pessoal, a gente tem uma noção de que a gente está trabalhando num ritmo bastante acelerado. E a gente quer que o texto seja uma produção de vocês. Então, a gente não tem uma cobrança de que seja uma monografia longa, de que os capítulos sejam muito longos. É preferível ter um capítulo mais curto, até de 5 a 8 páginas cada capítulo, do que um capítulo longo, né, mais curto que vocês fizeram, do que um capítulo longo que foi feito, por exemplo, usando inteligência artificial. Tá? Até porque quando a gente usa a inteligência artificial, a gente não tem as citações, né? Tem aquele texto que não tem fonte, que a gente não consegue entender muito bem de onde saíram aquelas informações, e aí isso gera aí alguns ruídos realmente na correção e na comunicação aí com os orientadores. Então, retomando, 2 capítulos com, né, o texto, capítulo um texto mais geral, falando do tema de maneira mais geral, mais contextualizando o tema. Capítulo 2 faz um recorte, e o 3 é justamente o projeto de curso, aonde vocês têm que imaginar que assim, é como se fosse um plano de ensino para um período, tá? Como se fosse, por exemplo, um trimestre, né, de uma docência em arte. Então, imaginem vocês, docentes na área de artes visuais, propondo, né, que vão aplicar, né, que vão levar esse tema que vocês estudaram nos capítulos um e 2 para um grupo. Então, primeira coisa, queridos, não pode ser genérico o projeto de curso, tá? Então, eu vou passar aqui na nossa máscara, a gente tem a parte que diz respeito ao projeto de curso. Então, eu vou aumentar ela aqui um pouco, até para vocês acompanharem junto comigo. Tá? Então, aqui tem tudo, gente, desde ó, o nome, esses nomes são fictícios, tá, gente? Só para vocês substituírem aqui, olha, já tem tudo só para vocês trocarem os nomes pelos nomes de vocês. Professora, cada um é de um polo, não precisa pôr o nome do polo, tá? Mas põe o ano em que vocês estão relatando. O resumo é na etapa 3 que vocês vão fazer, porque é das últimas coisas que a gente faz, é resumo e considerações finais, tá bem? Palavras-chave. O que são palavras-chave, gente? 3 palavras que sintetizam sobre o que fala o trabalho de vocês, tá? O sumário também é só vocês fazerem a atualização do sumário, que ele vai atualizando aqui, né, e vai colocando a página de onde está. Precisa ter subtítulos? Não necessariamente, precisa ter muitos, tá? Em geral, a gente tem um, dois. Professora, mas eu preciso ter um subtítulo dentro de outro subtítulo? Não necessariamente, mas a gente aqui prevê todas as situações, pessoal. Então, tem que estar exatamente dessa maneira, em termos de subtítulos? Não, mas de título tem que estar, tá bem, pessoal? Então, o capítulo um tem que ter um título, esse título tem que estar em maiúscula. Geralmente, a gente tem pelo menos um subtítulo aqui. Depois, o capítulo 2 tem que ter um título do capítulo 2. Mesma coisa, é comum que a gente tenha pelo menos um subtítulo, tá? E aí vem o capítulo 3 que vocês vão colocar projeto de curso e de curso do quê, né? Então, vocês vão completar com a informação. E aí depois vem o projeto de curso propriamente dito, tá? Aí observem, gente, que tem as considerações finais, né? Que seria como que uma conclusão, depois de ter pesquisado esse tema, depois de ter criado um projeto de curso, o que que vocês podem dizer que vocês aprenderam, tá? Que avançou na formação de vocês.
tá? E as referências que a gente termina. E observem que considerações finais e referências não é numerado, tá? A gente só numera capítulo mesmo, tá? Então é só um, é o capítulo 1, introdução também não é numerado, só porque é para vocês não estranharem quando vocês virem aqui. Então, agora, na etapa 2, o que que vocês estão fazendo? Alguns já fizeram, outros estão fazendo. Aquele projeto que vocês montaram na etapa 1, vocês estão agora transformando num texto corrido, sem o tópico, tá? Então, ao invés de estar lá escrito assim, tema, dois pontos, e o texto do tema está embaixo, a gente transforma em como o tema dessa monografia de final de curso foi escolhido a partir da linha de pesquisa tal, com a abordagem de e aí vocês vêm trazendo, né, tudo essa produção se justifica e vocês vão então encadeando num texto corrido, tá? Então, todas aquelas informações da etapa 1, elas não se perdem, tá, gente? Érica, pode perguntar qual que é a sua dúvida? É rápido, professora. Na Pode parte da falar. referência teórica, eu coloquei, pronto, como referência fundamentada, no nosso trabalho, escolher, pronto, propomos três livros, né? No caso, três referências, e coloquei os três livros. O que que eu fiz? Coloquei, são dois livros e um artigo. Tá, sem Certo? problemas. Pronto, nos dois livros, pronto. Eu coloquei um livro, coloquei uma leve coisa, o que que aborda o primeiro livro, ponto e Perfeito. vírgula, coloquei no livro tal, e no terceiro, o artigo tal, abordando isso para concluir. No final, coloquei só. Pronto. No último capítulo, abordaremos. No último capítulo, apresentaremos o nosso projeto de conclusão. Pronto. Isso, é Isso. isso mesmo, Pronto, eu coloquei Érica. mais ou menos É isso isso. mesmo. É só para saber se é É assim mesmo, a possível, parte é das assim mesmo. A referências. parte Pronto, ok. das referências aqui no texto de introdução, a gente pode colocar os livros ou pode colocar o Isso. nome dos autores, Eu tá? coloquei As o livro, o duas, autor e as duas coloquei um maneiras são pouquinho. Pronto. corretas, Qualquer tá? coisa Não você há olha lá problema. depois e diz Na alguma hora da coisa. correção, qualquer coisa eu Tá faço o bom. ajuste para vocês, eu Ok. peço ajuste, mas Obrigada. as duas formas de fazer são corretas, tá? Tá bom, Tanto obrigada. pelo livro, ou o nome do artigo, ou pelo nome do autor, tá? Então, retomando aqui a introdução, pessoal, a gente tem, então, aqui, nessa introdução, a gente retoma todos aqueles temas. Então, na mesma sequência que nós fizemos na etapa um, tá? Então, aquela sequência de tema, delimitação do tema, problema, justificativo, objetivos, metodologia, naquela sequência, vocês vão estar abordando aqui dentro da introdução cada um desses elementos, tá? O que que tem de novidade na introdução? Então, duas coisas. A primeira, que a gente acabou de falar, que é trazer as referências, né? Então, depois de apresentar tudo até metodologia, aí a gente coloca as principais referências para essa monografia foram, né? E aí vocês podem estar colocando quais foram os artigos, quais foram os autores que foram mais importantes para vocês, né? Quais foram os principais conceitos e os autores que vocês usaram para esses conceitos? Aí vai depender mesmo de como cada grupo trabalhou com esse material. E depois a gente tem que apresentar o que vai ter em cada capítulo, tá? Então, fazendo aí um parágrafo de um resumo mesmo do que tem no capítulo. Por isso que aqui na máscara, tá, ó, no capítulo 1 abordaremos. No capítulo 2 pode ser apresentaremos, né? Só para não ficar o mesmo termo. Mas no capítulo 3 É, apresentamos um com plano de licença. curso. Uma coisa que eu uso muito, professora, para as meninas como dica, eu sempre coloco sinônimos. Coloco abordaremos, coloco sinônimos, Perfeito. aparece uma lista ali e você consegue ter mais Érica, eu ideias. sempre escrevo com o seu dicionário de sinônimos aberto. Sim, ajuda Você vai muito, não é? escrevendo e aí você Pronto. fala, ai, mas eu estou repetindo a mesma palavra 3 vezes. Vai nos Exatamente. sinônimos e vai procurando. É isso mesmo, tá? Pessoal, aqui então na máscara vocês vão ver que tem a formatação.
Então, eu vou mostrar uma coisa bem simples. Às vezes, quando a gente pega o texto da Wiki e joga aqui, perde a formatação da máscara, tá? Então, o que que vocês fazem? Vai aonde está com a formatação, tá? Põe o cursor em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver que o cursor aqui, ó. Aí vai aqui no pincel, estão vendo aqui, olha, na barra do Word? Aonde tem página inicial aqui, tem um que chama pincel de formatação, tá? Se vocês clicarem aqui no pincel, ele guarda esta formatação. Então, vou só mostrar para vocês entenderem. Vamos fazer de conta que eu vim aqui e colei o meu texto que saiu lá da Wiki, e aí ele já não ficou mais em Arial, ele ficou nessa outra letra aqui, que não é a letra que a gente quer, tá? O que que eu faço? Eu vou aqui onde está correto, com o espaçamento certo, tudo certo. Vou aqui no pincel, recupero, aí venho aqui onde perdeu a formatação, ó, ele volta, tá? Então, é uma coisa que ajuda muito, porque eu acabo escutando muito de vocês. Ai, professora, é difícil porque a máscara tá correta, mas a hora que eu copio lá da Wiki e jogo na máscara, eu desconfiguro a máscara. Não tem problema, gente. É só vocês irem numa área que tá configurada certinho, põe o cursor aqui, vai lá no pincel, né? Vocês vão ver que vai ficar ativado, o cursor fica até um pouquinho diferente, e aonde vocês forem com isso daqui, ó, ele volta para a formatação que vocês pegaram, tá? Então, essa é a dica simples, só para vocês se organizarem. Então, é só colocar o texto aqui e manter essa formatação, gente. Espaçamento de linha, o tipo, né, tamanho da letra, qual é o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer as citações, tá? Porque as citações realmente não estão aqui formatadas, né? Lembrando, o que que é formatação de citação, gente? Vamos supor que isso é uma citação e ela tem até 3 linhas, não tem problema, eu só vou colocar aqui, né, entre aspas, aí abro, né, aqui põe o autor, né? Vamos colocar aqui, agora nem pela nova norma, nem precisa ser mais maiúscula, então Silva 23, né? Então vamos supor que isso aqui é uma citação que tem até 3 linhas, tá ok. Ah, não, professora, mas não é uma citação só de 3 linhas. Eu vou colocar e é uma citação mais longa. Então vamos supor que tudo isso aqui é a minha citação, tá? O que que eu tenho que fazer, gente? Necessariamente, eu tenho que fazer um recuo. A minha barrinha não está aqui. Eu vou fazer ele aparecer aqui a minha régua, que ele tá. Eu quero a régua para poder recuar os 3 centímetros. Primeira coisa, eu vou já diminuir o tamanho da letra. Primeira coisa, gente, é que a letra tem que ser pelo menos um ponto menor, tá? O espaçamento tem que ser o espaçamento também menor entre as linhas, tá? E a gente vai fazer aqui, eu vou fazer assim, ó, que ele vai também de 4 centímetros, tá, gente? Vai mais uma vez, é aqui, tá? E mantendo, ó, o alinhamento aqui justificado, tá? Então, essa parte de formatação das citações, aí isso vocês têm que fazer, tá? Por isso que eu tô chamando aqui a atenção de vocês, ó. Mudei tudo aqui, tá? Mudei tamanho de letra, mudei espaçamento entre as linhas, mudei, tá, mas preciso voltar, não tem problema, eu venho aqui, funciona do mesmo jeito, tá? Consigo voltar sem problemas para a formatação anterior. Chegamos no projeto de curso, gente. Então, primeira coisa, tem um texto aqui explicando que existem as diretrizes curriculares do curso de arte e são elas que determinam
que o estudante de licenciatura em artes visuais, quando chega no final do curso, tem de criar esse projeto de curso. Isso não é invenção da Unimes, não, tá, gente? Isso é uma determinação aí do MEC, do Ministério da Educação, para o curso de licenciatura em artes visuais. Além disso, também vai falar que a gente não pode prever nenhuma ação de ensinar e aprender sem a gente estar ligado à BNCC, porque a Base Nacional Comum Curricular, que vocês estudaram, né, nas disciplinas de metodologia, ela diz quais são os direitos de aprendizagem, né, das crianças, jovens e adultos no Brasil, né, que voltam a estudar. Então, toda a nossa previsão, né, de todo o nosso planejamento, ele tem que ser feito em relação à BNCC, indicando aí, não é, quais são as habilidades que a gente está se propondo a trabalhar. Além disso, pessoal, a gente tem que indicar especificamente para qual período a gente está fazendo a nossa proposta. Tá? Não pode ser genérico, é ensino fundamental, professora. Não, mas tem que dizer qual ano. Nós lecionamos especificamente por legislação do sexto ao nono do ensino fundamental, que são os chamados anos finais, né? Não pode ter professor específico nos anos iniciais? Pode, mas não é obrigado, tá? Não pode ter professor específico na educação infantil? Pode, mas não é obrigatório, tá? Essa é a diferença. Então, por conta disso, aqui na hora do nosso projeto de curso, nós devemos nos voltar para essa legislação que especifica que obrigatoriamente somos nós, licenciados, né, em artes visuais, que seremos os professores especialistas, tá? Então, vocês podem escolher do sexto ao nono do ensino fundamental, podem escolher ensino médio e podem escolher EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, tá bem? E vai ter o lugar para vocês indicarem isso aqui no texto. Aqui é só o texto explicativo, tá? Aí, mais uma vez, em relação à BNCC, vai ter aqui uma explicação falando, não é, que a gente tem possibilidades de fazer com que o nosso projeto de curso seja interdisciplinar, que para isso a gente pode estar consultando os documentos que falam sobre isso. Então, a gente tem um documento que é o Temas Contemporâneos Transversais, né, que trata dessa relação de interdisciplinaridade a partir também de uma visão da BNCC. Aí tem aqui quais são os temas, né, para a gente fazer essa interdisciplinaridade. E aí depois vem propriamente o que vocês têm que preencher aqui do projeto de curso. Então, vocês têm que dar um título para esse projeto de curso, dizer qual é o tema. Então, né, vocês já apresentaram. É como que o tema é um resuminho do que foi, né, o tema de vocês de pesquisa do TCC. Ó, o nível de ensino é justamente onde vocês vão dizer, né, para quem que é destinado aí o projeto de vocês, para que ano. A carga horária, gente, no mínimo 10 horas. Da onde saiu, né, esse número? Pensando em um bimestre, tá? Um bimestre é o mínimo que a gente precisaria para desenvolver bem um tema, né? Porque a gente vai sensibilizar, vai ter uma primeira etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa de fechamento, geralmente, tá? Então, também a gente vai ter que dividir em etapas esse processo. Aí a gente vai justificar por que, gente, que é importante trabalhar esse tema para essa etapa, tá? Então, vamos supor que escolheu um tema de. A gente acabou de ter aí o encontro com o Paulo de Santos, né? Então, arte afro-brasileira, e eu quero trabalhar com um nono ano. Olha, por que que é importante, né, que o nono ano conheça esse tema e seja sensibilizado para esse tema, desenvolva uma produção nesse tema, tá? É isso que vocês devem colocar aqui na justificativa. O objetivo geral diz assim, pensando no todo, o projeto, essa ação com os estudantes, qual que é o objetivo dela? Então, vamos pensar, né, que se eu fosse apresentar o artista o Paulo de Santos, que a gente acabou de conversar com ele para os estudantes do nono ano, então eu vou dizer, olha,
que é sensibilizar os estudantes para a valorização da arte afro-brasileira e para que eles conheçam um artista contemporâneo que traz, não é, essa contribuição para a história da arte brasileira. Então, eu tenho um objetivo que é geral, tá? Depois eu vou falar em relação à BNCC. E aí eu vou lá abrir a BNCC. Bom, eu escolhi o nono ano, eu vou olhar lá quais são as habilidades que estão ligadas a essa etapa de ensino, porque, gente, nenhum projeto trabalha todas as habilidades, né? A gente tem algumas habilidades, que nós vamos selecionar, e elas têm, inclusive, aquele código, né? Que tem aquela tabela que a BNCC tem que colocar a habilidade, tem que colocar o código, tá, gente? Isso tem que ser mantido e tem que ser apresentado aqui. Agora, se é ensino médio, a gente já tem os campos de atuação social, né? Que aí a gente vai ter um projeto que vai dialogar. Também está até numerado aqui aonde vocês encontram na BNCC as informações sobre isso, tá? Para vocês irem lá e verem. Bom, onde que eu vou fazer essa interdisciplinaridade? Porque necessariamente no ensino médio as relações são interdisciplinares. Aqui na metodologia, a gente vai falar como é que eu vou desenvolver essas aulas, né? O que que eu vou usar? Eu vou usar a proposta triangular, eu vou usar leitura de imagem, eu vou usar algumas aulas teóricas, onde eu vou apresentar algum material, então aqui eu vou descrever isso. No desenvolvimento, vocês podem dividir em etapas, tá? No mínimo tem que ter 3 etapas, porque eu tenho que ter uma etapa onde eu vou sensibilizar e iniciar o processo, uma etapa onde eu vou fazer os alunos produzirem e uma etapa final onde todo projeto, gente, tem que ter um produto final. Então, eu tenho que ter essa etapa final, onde eu faço esse produto final com o grupo e faço uma avaliação, porque eu tenho que saber, olha, eu tinha uma perspectiva de aprendizagem. Essa aprendizagem realmente se efetivou, né? Como é que eu sei disso? Eu tenho que ter um processo de avaliação, tá? Então, vocês vão dividir, né? Pode ser mais de 3? Pode, não tem problema, tá? Mas vocês têm que dizer cada etapa, quanto tempo vai durar. E aí, para isso, gente, tá aqui, ó, aqui é a explicação e tá aqui, ó, etapa. Então, primeira etapa, aí põe a duração, quantas horas a aula vai ter essa etapa? O que que vai ser abordado nessa etapa? Qual é o objetivo específico dessa etapa? Nessa primeira etapa, então, eu vou sensibilizar os estudantes e vou fazer uma primeira contextualização sobre a ausência de informações na história da arte tradicional sobre a arte afro-brasileira, tá? Então, esse é o meu objetivo nesse primeiro momento. Aí vou colocar aqui. Tem os verbos, inclusive, para vocês aqui, para auxiliar. Procedimentos. Eu vou ter aulas teóricas, vou fazer uma oficina de recorte e colagem, por exemplo, a partir de revistas, de jornais, de imagens que eu vou pedir aos estudantes que pesquisem. Que materiais eu vou precisar? Cola, tesoura, papel, canetinha, tinta. Então, eu vou listar tudo aqui. A segunda etapa, agora eu vou propor que os estudantes, cada um deles, escolha um tema que os sensibilizou da história afro-brasileira, né? Ou indígena, por exemplo, e vou pedir a eles que criem uma proposta, né, de intervenção, que pode ser, por exemplo, no pátio da escola, tá? Aonde eles vão poder pendurar os trabalhos deles e ali vai ficar durante um mês, esses trabalhos ficarão lá pendurados. Aí vou falar desse produto final. A exposição pode ser já o meu produto final. Eu vou convidar as famílias e a comunidade escolar para ir conversar com os estudantes e eles vão falar o que foi que eles propuseram através desses trabalhos. Eu gostaria de levar essa produção para uma biblioteca municipal para que outras pessoas vissem. Nós vamos fazer uma peça de teatro no final a partir das pesquisas e o figurino vai incorporar elementos da arte afro-brasileira. Gente, vocês podem viajar na proposta, porque não vai ser executada. Ela é, né, uma proposta fictícia. O que ela tem que ter é um vínculo com o tema de vocês,
tá? Então, vocês têm um tema que vocês desenvolveram no TCC, tem que estar Tá. vinculada a ele, tá? Mas estando vinculada a ele, problema nenhum. Gente, avaliação. Ah, se cair, pessoal, a gente entra novamente no link, tá? Porque o Zoom tem aqueles 40 minutos, aí ele cai. Então, se cair antes da gente completar, a gente retorna no link, não tem problema. Gente, a avaliação, eu preciso sempre ter os três momentos. Eu preciso de avaliação diagnóstica, porque eu acabei de encontrar esses alunos, eles já sabem sobre esse tema, o que que eles já sabem, né? Eu preciso de uma avaliação processual, porque eu preciso acompanhá-los enquanto eles estão produzindo, e eu preciso de uma avaliação desse produto final, né? Deu certo. Ah, olha, eu me programei para pendurar no pátio da escola. Choveu o mês inteiro, não pôde fazer. Então, a gente vai, é só, não é que vocês vão colocar que choveu o mês inteiro, mas assim, é dizer que essa, vocês têm um produto final que vocês estão prevendo. O que que pode acontecer ali? Então, essa avaliação final vai verificar se aquilo que foi imaginado como produto final, se ele pode ser realizado ou se teve que passar por adaptações. Entendeu? É mais nesse sentido. Então, pensar nas três formas de avaliação que vocês vão estar incorporando. Professora, nas formas de avaliação, além de, pronto, fazer a parte da avaliação professor-aluno, certo? Há também que colocar a parte mais científica, a avaliação formativa, escrever sobre ou Não, não? não há Só mesmo. necessidade, Érica, Ah, só ok. fazer, apresentar como este projeto que vocês estão Pronto. desenvolvendo Professor-aluno, o objetivo. estaria Pronto, fazendo compreendi. objetivamente Ok, ok. essa Obrigada. progressão de avaliação, Tá. diagnóstica, processual e Uhum. depois Pronto, o pronto. produto final, né? Tá bom, tá bom. E que mais? Ah, aí, queridos, aqui vocês têm, olha, referências. Essas primeiras referências aqui, que estão antes das considerações finais, são as referências para o projeto, tá? Não são as referências do TCC. São algumas referências que vocês vão pensar e que vocês utilizaram, mas que seriam especificamente desse projeto. Vamos